Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Marcela Tete, eu sou professora de psicologia da Faculdade São Luís de França, né? E eu estou aqui com mais uma live, né, para você que é aluno e você que é público externo, em que a gente debate, né, a respeito da psicologia. A Cibele Ramalho, né? Ela que foi minha professora de faculdade, ela foi professora de algumas disciplinas enquanto eu fazia psicologia, né, na graduação, e eu estou muito feliz em trazer ela aqui, né, para conversar com a gente, falar um pouco do que é a psicologia, falar muito da experiência dela, né, que pode ajudar a esclarecer dúvidas, né, e resolver algumas inseguranças dos nossos alunos hoje, né, nas instituições de ensino. Essa é uma live, né, que foi uma demanda institucional para mim, gosto muito de dizer isso, né, o Cássio Menezes, que é o nosso coordenador acadêmico, há uns 2 meses falou para mim, Marcela, né, eu queria que você trouxesse alguém, né, para suas lives aí da faculdade, eu queria que você trouxesse alguém renomada, né, uma pessoa renomada no nosso estado, né, eu queria um psicólogo de grande importância no estado, queria arrebentar, né, trazer na live. E aí, quando ele me lançou esse desafio, né, eu fiz, pode deixar que eu vou arranjar. E aí me veio, a primeira pessoa que me veio na cabeça, e a única, né, na verdade, foi a Cibele Ramalho, que é essa convidada que a gente está trazendo aqui hoje. Né? Eu acho que eu ouvi falar da Cibele, eu nem fazia psicologia ainda, eu nem fazia graduação em psicologia, eu devia ter 15, 16 anos, né? Quando eu pensei assim, quero fazer terapia, e aí minha mãe já me falava, Marcela, melhor é Cibele Ramalho, e a gente até ligou, inclusive, para o consultório dela, né? E aí, só que ela tinha uma fila de espera muito grande, acabou que eu fiz terapia com outro profissional. Mas desde aquela época, né, eu já ouvia falar da Cibele. Então, a Cibele é uma pessoa que foi professora, né? É professora aposentada da Universidade Federal de Sergipe, pratica psicoterapia há muitos anos, né? E ela é fundadora da Profint, que é uma escola de pós-graduação, né, em psicodrama e em psicologia analítica junguiana. E ela está aqui para conversar com a gente, que eu acho que é essa pessoa, né, essa figura hoje que representa a psicologia do Estado, né, e que tem muita coisa para contar para a gente, né. Então, professora Cibele, seja muito bem-vinda, né, estamos aqui ansiosos para ouvir a senhora falar. Tudo bem? Como é que tá? Olá, eu Muito estou bem. e estou aqui à disposição para conversar com os jovens estudantes que estão começando essa carreira linda e tão difícil como é a nossa. Pode me perguntar o que você quiser, o que eu puder contribuir, estarei a postos. Ah, que ótimo. Queria agradecer publicamente também a aluna Diana Almena, né, a Diana, que foi a pessoa a quem eu recorri, né, para falar com a Cibele, e é muito legal, né, porque a gente tem uma necessidade, mas a gente tem uma rede, né, de apoio que ajuda a gente a conseguir as coisas que a gente quer, a gente não faz nada sozinho, e a Diana é acelerada, rapidíssima, eu fiz um pedido a ela de ajuda e ela prontamente, né? Então, Diana, se a Cibele está aqui com a gente, devo isso a você, agradeço demais. Então, professora, eu queria saber mesmo, assim, como foi para a senhora se tornar psicóloga, psicoterapeuta, como foi essa escolha? Ok, tentando ver se melhor. Bom, na verdade, é difícil para todos nós, né? Nós, ainda muito jovens, somos colocados nessa situação de escolhermos o que iremos fazer o resto das nossas vidas. E eu, na época, várias opções. Eu gostava de belas artes, gostava de jornalismo, gostava de arquitetura, gostava de psicologia. E naquela época, eu já fui a um psicólogo profissional. E aí ele só me deixou mais confusa, porque ele disse: você pode fazer qualquer uma destas profissões. Meu Deus do céu. Mas o que aconteceu? Eu comecei a ler muito cedo sobre a vida de Freud.
e a vida de Jung. E antes, com meus 17 anos, eu já estava enfronhada com esse universo psi, né? E claro que eu decidi a psicologia, mas pensando muito na psicologia social. Era a minha começo do curso, tá? E um interesse muito grande pela clínica, que foi apertado mesmo de entrar na faculdade. Aí, dentro da clínica, eu fui vendo que meu lado artístico, porque eu gosto muito de arte, sempre trabalhei paralelamente com belas artes, meu lado artístico me chamou para as abordagens que dialogavam com a arte. E aí eu conheci o psicodrama, e do psicodrama conheci também a psicologia analítica. Na época que eu estava me formando, foi 1981, a Anísia da Silveira estava publicando aqui no Brasil um livro, Imagem do Inconsciente. Então, eu devorei aquele livro, só que, na época, a psicologia analítica ainda não tinha essa possibilidade da gente fazer a formação nela, né? E também psicodrama. Então, como eu me formei na Paraíba, não tinha, na época, o curso de psicologia ainda em Sergipe, eu tive que ir para João Pessoa, porque eu tinha família lá. Eu tive que voltar para Aracaju e começar do zero, né? Cheguei aqui, tinha cerca de 20 psicólogos na cidade. E a maioria trabalhava com testes, que não era a minha praia, aplicação de testes. Então, eu tive que ir para Salvador para buscar supervisão e cursos de especialização. Fui também para Minas Gerais, fiz um curso de especialização em psicologia clínica lá. E em Salvador eu procurei as formações possíveis. E aí o psicodrama que eu tinha conhecido na faculdade, a primeira ação que eu fiz, então eu tendo feito uma estágio, mudei a formação em psicodrama. Aí vocês podem se perguntar, mas como é que é? Você foi da água para o vinho? Que salto foi esse? Na verdade, circunstancialmente, a primeira supervisão que eu fui fazer em psicanálise em Salvador, com o Jairo Gerbasi, que é um psicanalista argentino muito famoso, eu não gostei muito, não me identifiquei muito. E aquela experiência que eu tinha tido na universidade com o psicodrama bateu mais forte no meu coração, né? E aí eu vi que eu poderia dialogar a arte com a psicologia muito bem através do psicodrama. E comecei a fazer uma formação em psicodrama, trazendo a formação para Aracaju. Então, eu convidava os professores e nós montamos aqui a primeira turma de formação em psicodrama em 1985. Muitos de vocês não estavam nem pensando em vir a este mundo. Mas aí nós montamos esse grupo que durou 5 anos. Vejam, nessa época, início dos anos 80, as especializações demoravam muito tempo. Hoje em dia, as pessoas querem 2 anos aprender uma especialização e já começar a trabalhar. E não, naquela época a gente aprofundava muito. Então, 5 anos para fazer uma especialização, para entregar o trabalho, né? Defender num congresso. A gente tinha que defender a nossa monografia perante uma banca num congresso brasileiro de psicodrama. O meu foi defendido no Rio de Janeiro. Então, existia menos pressa para que a gente aprendesse as coisas e a gente degustava mais o conhecimento. Amadurecia também. Então, quando eu cheguei em Aracaju, eu comecei a fazer formação e a dar aulas, né? Eu passei no concurso só em 1990 e comecei na Universidade Federal, mas antes dei aula na Escola de Professores José Antônio da Costa Neto, fui dar aula no 2º grau, né? Fui ser professora do município e psicóloga da Secretaria de Saúde, porque não existia ainda no município o cargo de psicólogo, para vocês verem como era difícil naquela época. E o consultório que eu abri também nessa época, em 81, era um consultório que
frequentava muito pouca gente. Por quê? Porque ninguém sabia qual era o papel do psicólogo ainda. Eu me lembro que eu ia de escola em escola com o meu currículo debaixo do braço, meu cartãozinho de visitas. Eu atendia no Centro Médico Oncológico, me apresentando e dizendo, olha, se vocês quiserem, eu venho dar palestra de graça, eu venho fazer treinamento de graça. Eu olhava assim para mim e dizia, mas é mesmo? Para contribuir, menor noção. E eu comecei a trabalhar também na Clínica São Marcelo, uma clínica privada que vocês conhecem, né? Psiquiátrico, que está recém-criada em Aracaju. Eu fui a primeira psicóloga de lá. Bom, e nós começamos, né, essa tentativa de construir uma história da psicologia aqui em Sergipe. Eram poucos os psicólogos, a gente tinha só um escritório que representava o CRP, que era, na época, o CRP3, né, a sede era em Salvador, e eu fazia parte desse grupinho que tentava construir algo aqui que tem a ver com a psicologia e que pudesse defender os psicólogos que aqui aportavam vindos de outros estados, e a maioria não era sergipana. Eu era uma das poucas que fui para João Pessoa e voltei, mas era sergipana. Então, os meus colegas, 90% vinham de outros estados, não tinham raízes sergipanas, né? Tinha a Alba Germana, não sei se vocês conhecem, Alba Abreu, que também era sergipana, foi estudar em Salvador. Tinha alguns colegas, como, não estou lembrada agora, mas era 99%. E assim eu fui, trabalhando, abri o consultório, me lembro que eu passei 6 meses sem ter um cliente, mas eu ia todos os dias para o consultório. Estudar, claro. Eu acreditava que se eu fosse estudar e deixasse a porta aberta, quem sabe um dia alguém passava pelo centro médico, olhava assim e dizia, quem é você? E foi isso que aconteceu, né? Um dia passou uma mocinha, olhou e disse, você faz orientação vocacional? Eu disse, faço. E ela disse, então eu quero ser sua cliente, porque além de ter uma dificuldade muito grande da gente ser contratada como psicólogo ou ser encaminhada, os médicos também não encaminhavam para a gente e os colegas estavam também nessa dificuldade de ter sua própria clientela. Então, a gente foi percebendo que quem indicava clientes para a gente eram os próprios clientes naquela época. Alguém que fazia um tratamento comigo e falava para outro alguém, e de boca em boca a gente ia divulgando o nosso trabalho. Tá? E assim foi durante muitos anos, né? Em 1990 eu entrei na universidade, então eu abandonei o estado e o município. Uma eu era professora, outra eu era psicóloga, mas eu tive que me desfazer desses 2 contratos. E aí eu fui me dedicar só ao consultório e à universidade. Na universidade foi ótimo, porque o curso de psicologia estava se criando. Eu tive a oportunidade de entrar na universidade 1 ano antes do curso ser criado. Então, a oportunidade de constituir a equipe que estava construindo a grade curricular. Então, eu pude sugerir, por exemplo, colocar assim, como disciplina optativa de psicodrama. Nessa época, eu já era especialista em psicodrama, já tinha terminado a ação, e aí, logo que possível, eu fui ministrar essa disciplina. Depois eu peguei todas as disciplinas que tinham uma relação com a psicologia fenomenológica existencial, as teorias e técnicas psicoterápicas dessa matriz fenomenológica existencial, onde estava o psicodrama. Peguei dinâmica de grupo, né, onde você foi minha aluna nessa época, e estágio. Então, eu fiquei durante muitos anos, foram 25 anos na universidade, dando supervisão de estágio e ofertando essas disciplinas de grupo e de teorias e técnicas psicoterápicas. Paralelamente a isso, eu tinha o consultório, muitos convênios, porque como a psicologia ainda não existia com raízes em Aracaju, eu peguei todos os convênios possíveis para trabalhar, né? E 20 anos depois eu desfiz todos esses convênios. Aí eu dizia, bom, finalmente sem atravessadores na minha frente, né? O convênio
é muito importante, mas tem um momento que você descansa quando você se livra deles, porque o atravessamento, a intermediação que há entre eles e nós é muito burocrática e muito cansativa. Então, 20 anos depois, eu pude, graças a Deus, me desfazer do convênio da Petrobras, do Banco do Brasil, de convênios que todo mundo hoje corre atrás, né? Eu disse, não, não quero mais, não quero, vou trabalhar só particular. Nessa época, bom, aí eu já tinha condições de fazer isso, gente, 20 anos depois. Então, foi muito tempo ralando, buscando, mas persistindo, porque a gente não pode desistir nunca, né? E hoje em dia eu criei, né, alguns anos para cá, na verdade, a Profint, que é a clínica escola de psicologia que eu criei, já tem 25 anos. Estamos complementando 25 anos agora, bodas de prata, né? E a Profint, na verdade, era o meu sonho de ter uma clínica de profissionais de psicologia e psiquiatria que funcionassem de uma forma integrada, onde a gente está transitando entre nós, né, a questão da saúde mental em Aracaju. E aí, quando eu criei a Profint, os mesmos convênios, não a mim, os colegas que estavam se formando e que estavam lá trabalhando comigo, tá? Então, essa caminhada da Profissionais Integrados, que eu chamo de Profint, essa caminhada também é bastante longa, são 25 anos já. E também não foi fácil. Quem visita hoje a Profint fica encantado e pensa que ela já nasceu grande. Não, ela nasceu pequenininha, ela nasceu no meu consultório, né? Eu sozinha, com a minha secretária, que até hoje está comigo, que é a Giselma Lima, né? Então, eu passei muito tempo pagando aluguel, eu passei muito tempo sem ter dinheiro para ter uma sala só minha, né? Alugando espaços, outras salas. Depois, consegui comprar no Clinical Center e a Profint continuou lá comigo. E as aulas que eu ministrava na formação em psicodrama, eu alugava espaços para ministrar as aulas. Então, durante muito tempo, por exemplo, na Unipaz, eu dei as aulas da formação em psicodrama, porque eu preciso contar para vocês o seguinte, como eu me formei em psicodrama, eu logo em seguida fiz a formação da educação continuada da formação, que é a formação em didata e supervisor. Então, me tornei professora supervisora de psicodrama. E aí eu já não trazia mais os professores da Bahia, eu trazia eventualmente, porque eu comecei a coordenar o curso aqui, tá? Só que chegou a meia-idade, né? Cheguei aos 40 anos e eu tive necessidade de buscar aquela outra corrente que me fez também a cabeça no tempo de estudante, com a Anísio da Silveira, que foi a psicologia analítica. E aí eu fui ver a formação que existia mais próxima e era na Bahia. Fui lá no Instituto Jungiano e comecei, em 1999, uma formação em psicologia analítica, sem abandonar o psicodrama, tá? Não sabia bem o que era que ia dar para mim, né? Eu fui motivada por um desejo, como diz os junguianos, o desejo do self, o desejo de chegar a abarcar essa nova forma de conhecimento. E chegando lá, eu pude fazer as conexões entre o psicodrama e a psicologia analítica. Quando eu terminei a especialização em Salvador, que foi já em 2002, eu publiquei meu primeiro livro, que foi Aproximações entre Jung e Moreno, que era justamente a síntese de toda a experiência que eu já tinha com o psicodrama, a partir do que eu estava começando a conhecer da psicologia analítica. E depois da publicação deste livro, em alguns congressos, eu pude conhecer que existia já um movimento internacional chamado psicodrama junguiano. E a partir desses contatos com outros colegas de outros países, inclusive, foi que eu fui caminhando e a partir daí surgiram os outros livros. Já são 6 livros dos técnicos, né? Dentro dessa abordagem técnica. O último eu publiquei em plena pandemia, que é exatamente a jornada do feminino selvagem pelos caminhos das deusas, contos
mitos, sonhos e artes. Então, o livro, para mim, representa muito a interação do meu trabalho com artes em relação à psicologia, principalmente no último capítulo, onde eu vou falar da arte fantástica, que é um tipo de arte que eu desenvolvo, uma corrente que eu desenvolvo, e que tem a ver com os sonhos. Então, eu faço o penúltimo capítulo, eu trabalho os sonhos desse feminino, e o último eu trago um capítulo falando das artes e como aparecem essas imagens desse feminino selvagem nos sonhos das mulheres e nas obras de arte que essas pessoas produzem. Então, isso é caminhada. Eu cheguei a isso no fórum, né? A viagem psicologia analítica no paralelamente com o psicodrama. Foi um Eu processo, né? simplesmente um processo de integração e de comunicação entre essas duas linguagens. E até hoje, o que é que aconteceu? Né? Depois que eu terminei a formação em Salvador, eu trouxe a formação para Aracaju também. Pensei muito que o mesmo que aconteceu na década de 80 poderia acontecer já em 2010, 2012, que foi trazendo uma outra abordagem que Sergipe não tinha, né? Que Aracaju não tinha, que era a psicologia Sim. analítica. Então, nós começamos a fornecer, já com a Profint organizada, hoje a Profint tem sede própria, hoje a Profint é um prédio muito bonito, se você for lá, Marcelo, você vai gostar. Né? Hoje você O pessoal chega fala na muito do Profint, você café. respira. O café é maravilhoso. Tem um café que a gente chama de café moreno, né? Tem um quintal que a gente chama de É quintal das famoso. artes, né? Então, a gente já respira na Profint essa parceria da psicologia com a arte. Tem uma galeria de arte dentro da Profint, tá? Ah, que Então, legal. de algum modo, o que a gente vê hoje nessas duas abordagens é que ambas conectam com a arte. Né? Jung era um escultor e um pintor, Moreno era um teatrólogo. Né? Então, É verdade. eles trouxeram essa linguagem da arte para a psicologia e a gente vê isso na Profint acontecendo. Então, eu fico muito feliz quando um aluno que termina a formação em psicodrama chega para mim e diz: Sibeli, vou fazer a formação junguiana, não dá para calma, ainda bem que você fez uma, depois vai fazer a outra, para não misturar os canais na época da ação. Isso eu fico bastante feliz quando eu escuto esse tipo de afirmativa. Mas eu vou deixar que você me faça perguntas, que eu estou falando demais. Ah, não, mas eu estou achando ótimo. Eu acho que está todo mundo gostando também. Tem uma coisa que você falou que me faz lembrar, né? Existe uma aproximação muito grande dos estudantes de psicologia com as artes. Né? Você está falando aí do psicodrama e de Jung, mas por exemplo, a Diana faz fotos, né? O outro colega que veio na live anterior, ele faz teatro, fazia teatro. Eu fiz teatro também uma época. Eu conheço um outro estudante de psicologia que toca violão, tem uma aproximação muito grande, né, da psicologia com as artes, e aí, no caso, essas duas perspectivas, o processo terapêutico é com arte, é isso? Inclui, inclui. Então, por conta disso, nós também criamos o curso de arte-terapia, né? Formação em arte-terapia de base junguiana, mas trazendo também professores de musicoterapia, de teatro, de todas as formas de arte que podem contribuir na psicoterapia, tá? Então, esse curso nós não estamos oferecendo no momento, também tivemos uma pandemia e até o próprio curso de psicodrama, que exige muito da presença do aluno para aprender as técnicas, né? A gente manteve uma turma até agora online, mas vamos abrir uma no segundo período desse ano, no segundo semestre, mas vai ser semipresencial. Vamos ter alguns módulos Online, online, né? mas a maioria eu acho que vai tender a ser presencial mesmo. Eu espero que a gente possa fazer isso.
Mas é isso, o próprio Moreno ele criou a psicodança e a psicomúsica, não só o psicodrama e o teatro espontâneo, Entendi. né? Então, e Sim. Jung trabalhou com técnicas de construção de imagens, né? Construção que ele chamou de imaginação ativa, onde você vai para a arte para trazer, através da linguagem da arte, aquilo que são as imagens do inconsciente à tona, né? Para que esse inconsciente pudesse se manifestar, para que a gente pudesse dialogar com ele. Então, é isso. Então, a caminhada, hoje, olhando para trás, Marcelo, eu vejo que eu não me arrependo de nada. Não me arrependo dos dias que eu fiquei chorando desesperada porque não conseguia emprego ou não conseguia cliente ou porque achava que as coisas não iam dar certo. Logo que eu me formei, né? Logo que eu me formei, que eu vim para Aracaju, eu fiquei assim muito, digamos assim, triste, tive um certo desalento quando eu percebi que não poderia aqui em Aracaju desenvolver o que eu já estava desenvolvendo lá em João Pessoa, que apesar de ser uma cidade pequena também, mas um pouco maior do que Aracaju, a psicologia lá já tinha 20 anos na frente, né? Então já tinha uma caminhada muito interessante, e dentro da universidade já tinha mestrado, já tinha muita pesquisa. Então, na verdade, eu disse, meu Deus do céu, como vai ser? Como vai ser aqui? Eu acho que você também que foi para fora e que voltou, a gente volta com a sensação de querer contribuir, né, para o crescimento do nosso estado. Sim. Mas aí depois a gente vai se encaixando, né? E aí vai operando também dentro das necessidades daqui e vai promovendo, né? Algumas coisas, alguns projetos, igual você fez. Né? Agora, eu já vejo que o campo de trabalho para psicólogos está muito bom. Gente, Tá. vocês precisam ver o que a psicologia já sofreu em Aracaju. Então, eu sou testemunha. Mas hoje já está muito bom, apesar de termos cursos demais, digamos assim, né? Sim. Mas vence o melhor, vence o aluno mais bem preparado, o aluno mais dedicado, o aluno que busca fazer não só a formação extra-universidade, mas também a própria terapia dele. Não se iluda, a gente precisa fazer nossa psicoterapia. Eu fiz 9 anos de psicoterapia e acho que deveria ter Poxa. feito mais. Olha só. Eu acho que cada um de nós tem que ter esse olhar de que o nosso instrumento de trabalho somos nós, nosso melhor instrumento somos nós mesmos. Então, se nós não trabalharmos nossas sombras, nossas angústias, nossos pontos cegos, nós não vamos estar preparados para cuidar de ninguém, mesmo que a gente só esteja trabalhando em instituições, tá? Não é só na clínica, não é só recomendável que o psicólogo clínico trabalhe a si próprio e faça suas próprias terapias. Eu recomendo, inclusive, que vocês façam se vocês gostam de mais de uma abordagem, e na universidade vocês vão conhecer várias abordagens, experimentem várias abordagens sendo cliente, né? Conheçam vários psicoterapeutas trabalhando. Não fiquem cegos numa abordagem só, abram o olhar. E nessa abertura do olhar, né, vocês podem encontrar onde é que o coração palpita, mas querem aportar, né? Finalmente criar raízes. Eu costumo dizer que é importante na construção dessa árvore que é a nossa vida profissional, que a gente busque raízes profundas, que a gente busque bastante bases filosóficas, bases sociológicas, não fiquemos só na psicologia per se, né? Por si mesma, que a gente construa nesse tronco da nossa árvore uma base sólida que pode ser através de alguns galhos, né? No meu caso, comecei com a psicanálise, fui para o psicodrama, depois fui para a psicologia analítica e hoje eu estou entendendo tudo isso, tá? Porque é exatamente na hora que você vai colher os frutos, que são mais tarde, não é tão cedo,
vocês vão poder integrar esses conhecimentos. Então, eu fiz psicoterapia com psicanalista a princípio, trabalhei com psicodramatista, trabalhei com gestaltista, né? E trabalhei com terapeuta junguiano. Fui cliente em 4 abordagens, né? E fiz terapia de grupo, fiz terapia individual, né? De grupo, eu acho que eu fiquei uns 7 anos, né? Foi muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu fazia um trabalho individual também, porque minha sede de conhecimento era muito grande e eu precisava também me trabalhar bastante para estar conseguindo trabalhar com tanta gente, né? Deixando que o universo de tantas pessoas preenchesse o meu próprio universo particular. Então, isso é importante, que a gente entenda que a faculdade não vai nos dar tudo, né? O curso de formação, ele informa mais do que forma. O que é que eu quero dizer com isso? Ele informa muito, vocês vão ter um leque de opções muito grande, vocês vão conhecer pesquisa, que é muito importante, vão conhecer diversas abordagens, diversos campos, né? O campo social, o campo organizacional, o campo clínico. E aí absorvam o máximo que vocês puderem de todos os campos. Façam como se ele fosse o seu preferido, embora possa não ser. Né? Entre de corpo e alma em todos os campos de estágio, em todas as áreas de conhecimento. Mas vai chegar um momento que vocês vão amadurecer e vocês vão conseguir escolher o que é que isso tem a ver mais comigo. De todos esses que eu conheci, qual é o que eu poderia vestir a camisa e sentir que estou confortável. Eu fiz isso com o psicodrama, tá? E vi que eu estava confortável com o psicodrama, trabalhando com grupos, trabalhando com espontaneidade, trabalhando com teatro espontâneo. Para mim, eu crescia muito através dessa metodologia. Achava a psicanálise belíssima, gostava de ler, mas na hora de aplicar, eu me sentia fora da caixinha. Eu dizia, bom, não é por aí, eu estou muito cerceada, eu acho que eu quero outro caminho. Mas isso sou eu, cada um vai descobrir qual é a sua vibe, o seu caminho, né, o seu traçado na sua própria jornada. E isso não se preocupe, que isso vai acontecendo paulatinamente, se vocês fizerem isso que eu estou dizendo, né? Mergulha em tudo como se fosse a sua primeira escolha, faz a sua terapia, não esqueça, não deixe de fazer, né? Aprofunde na sua terapia e abra os olhos, não fique só enclausurado numa igrejinha, tipo assim, eu só quero fazer tal abordagem porque gostei de tal professor e acho que todas as demais não prestam. Não façam isso, tá? Isso que eu chamo de igrejinha, tá? Já passou a época das igrejinhas, essa época já foi no começo do século XX, a gente já está no século XXI, né? Então, a psicologia contemporânea, ela dialoga com várias e várias formas de entendimento e de concepção da realidade. Dialoga com a filosofia, né? E a gente não pode ficar preso numa concepção só de mundo, numa visão só de mundo, tá? Então, é uma das coisas que eu acho importantes para o estudante de psicologia. Acalmar o coração, porque ele vai chegar, se ele fizer tudo isso, vai chegar a um momento em que ele vai saber qual é o caminhar dele, qual é o traçado da vida dele, e vai fazer as escolhas por uma ou duas abordagens que ele se identifica mais, e a partir daí vai aprofundando. E ao longo da história, gente, são 40 anos que eu estou contando para vocês, né? Eu tenho 40 anos de formada. Ao longo da história, você vai mudando também como ser humano e vai mudando suas escolhas. E por que não, né? Nós estamos sempre em construção. A gente muda também. Então, hoje, por exemplo, eu adoro trabalhar online, né? Quando a pandemia chegou, eu já trabalhava online, eu fazia psicodrama online com alguns clientes que foram morar no exterior e queriam continuar trabalhando comigo. Então, eu peguei e comecei. Você Então, sabe eu já que essa estava era uma mais... pergunta que eu ia fazer. Como é que é o psicodrama online? Isso, querida. Dá para fazer sim. Eu fazia antes da pandemia e com a pandemia
claro que eu fui convocada, não tinha outra opção. A maioria dos meus clientes, 99%, topou, né, continuar online, e eu continuei fazendo psicodrama online. Só que como eu trabalho hoje com psicoterapia analítica e psicodrama, tá? Eu trabalho atualmente com essa interface que acontece entre a psicologia analítica e o psicodrama, a abordagem mais verbal não é ruim, né, para os atendimentos online. E pode-se fazer trabalhos psicodramáticos curtinhos dentro da abordagem ou da modalidade online. Tanto que eu trabalho atualmente com grupos terapêuticos, né? Eu tenho 3 grupos terapêuticos de psicodrama em que eu trabalho online. Eu já perguntei para o grupo, vocês querem voltar para o presencial? Eles dizem, não, está ótimo, maravilhoso. Não querem. Então, a gente trabalha adaptando a técnica psicodramática ao contexto possível. Então, a gente faz muita dramatização internalizada, a gente usa muito outros recursos do próprio aplicativo, que permite que eles construam imagens e mandem por WhatsApp. Eu pego no WhatsApp, todo mundo observa aquela imagem, a gente trabalha dialogando os elementos da imagem. Então, tem milhões de possibilidades. O psicodrama cresceu muito quando surgiu a pandemia e teve que buscar recursos mais atualizados para fazer essas adaptações. Nós tivemos já um congresso brasileiro de psicodrama no final do ano passado, que foi excelente. E aqui em Sergipe, nós temos uma instituição que a gente chama de federada. Ela é chancelada pela Federação Brasileira de Psicodrama. E nós fomos a primeira federada do Brasil que não parou o curso. Quer dizer, em março, nós já oferecemos o nosso curso online da formação em psicodrama. E olha que foi jogos dramáticos, ou seja, como dar aula de jogos dramáticos só online. Claro que foi difícil, claro que os alunos estão querendo que eu dê um complemento na prática, e vamos dar agora no segundo semestre desse ano, mas fomos nós que começamos e não paramos. Todas as outras federadas pararam, ficaram assim, e agora, o que é que a gente faz? Né? E aí eu comecei a conversar com elas e a dizer, não, façam assim. Eu já me filiei ao Google Meet, eu já entrei numa forma de trabalhar com o Google Meet institucional, educacional, vou pagar não sei quanto, vocês entrem também, a gente vai pagar mais. É como se a gente fosse uma faculdade, então vamos lá. Então, e aí a gente foi caminhando, tanto que a primeira jornada regional foi aqui em Sergipe. Em junho, a gente estava fazendo uma jornada sergipana de psicodrama, online, completamente online. Em novembro, a gente fez a segunda jornada sergipana de psicodrama, completamente online. Então, a nossa Profint, né, não sou só eu, é um grupo que está trabalhando com o curso e os colaboradores, que são psicólogos também, que trabalham comigo, a gente entrou no campo, né, quando a gente percebeu que a gente não poderia parar diante da pandemia, a gente arregaçou as mangas, fomos estudar recursos digitais, né, para que a gente continuasse a oferecer tudo, as aulas teóricas e as aulas práticas também online. E continuamos nesse ano, 1 ano e meio, né? Sim. Esse tempo todo. Do tipo, Cibele não se assusta, né, Cibele, com nada. Do tipo, na hora que a dificuldade chega, vai lá e dá seu pulo, né? Vai lá e vai buscar soluções para continuar, né, a fazer o nosso trabalho, né? É legal isso, porque... A gente precisa fazer isso, porque... Eu quis dizer o seguinte, eu tenho uma instituição que eu sou responsável pela vida das famílias que trabalham comigo, dos profissionais que trabalham comigo. Se eu não fizesse isso, eu tinha que demitir. E eu não queria demitir ninguém, tá? Então, a gente teve que dar nó em pingo d'água mesmo, para não ter que demitir nenhum dos colaboradores da Profint. Tá? Nossos alunos, que também
estavam ansiosos por terem o que fazer na pandemia. Sim. Então, os primeiros encontros eram muito difíceis. Primeiro, a gente teve desistências, teve alunos que disseram, não, a gente não consegue absorver muita coisa pela telinha. Sim. Tá? Uhum. Teve outros que não, que resistiram, estão conosco até agora. A maioria resistiu e Uhum. suportou a ansiedade. E alguns queriam desistir, chegavam para conversar com a gente e a gente convencia eles a continuar. O que está acontecendo? Não, é porque eu estou desmotivada, eu não tenho vontade de estudar, eu não faço os exercícios. Não, mas espera aí, calma, vai passar, vamos devagar. Né? E a gente vai chegando onde a gente pode chegar. Então, nós aumentamos um pouquinho, né, essa extensão do tempo do curso para que os alunos pudessem passar a angústia e encontrar o caminho da produtividade, né, e continuar a jornada. Pois é, legal. Eu acho isso ótimo, né? Eu nem pedi, eu nem pensei, né? Assim, não falei a priori sobre isso, mas eu achei excelente, porque assim, hoje em dia, Sibeli, a gente vê muito o aluno encontrando dificuldade, né? O aluno ou o profissional recém-formado vai ver assim, ah, mas é muito difícil, né? Ah, o cliente não apareceu de graça, né? Ah, eu achei que eu ia começar a trabalhar e já ia estar com a agenda cheia. No seu percurso. É E difícil você, mesmo, assim, gente. É né? difícil no início, tá? É do tipo, carreguei quase Mas isso, né? Carreguei chega. o diploma A gente embaixo não do pode braço desistir. e cartãozinho veio, né? Aí é que começa a jornada, né? E a jornada É, é heróica, quer dizer, tem altos e baixos, vamos ter que matar o dragão todo dia. é muito legal ouvir isso, porque como você falou, a gente vê a Profint ali na Coroa do Meio, né? O café que é famoso e tal, e os cursos, né? Porque eu acho que de quase todos os psicodramatistas que tenham se formado fora. Todas as pessoas que eu conheço que são psicodramatistas e que são psicólogos, psicanalistas junguianos, são formados pela Profint. Então, e anualmente as turmas são cheias, Sibeli, não é pouca gente. Então, assim, a gente não está falando de uma turma para 4 pessoas ou 5, é uma turma de 25. Então, quando a É gente verdade, vê, é né, verdade. quando a gente vê o que você conseguiu, o que você estabeleceu, né, do seu repertório, as pessoas não veem isso que você está falando, né? Então é importante do tipo, olha, se a gente tem esse resultado, foi muita coisa, né? Foi muito investimento, foi muita dedicação, foi muito Muita estudo, né? dificuldade, Marcela. Uhum. Até o ponto de vista material, financeiro, também sempre foi muito difícil. Teve um momento, isso não faz muitos anos, tem, sei lá, uns 12 anos, mais ou menos, 13, que eu disse, vou fechar a Profint, eu não aguento mais financeiramente carregar a Profint nas costas, né? Sim. Tudo que eu ganho do consultório eu coloco aqui e o dinheiro vai embora nos custos, né? Então, eu vi assim, teve também minhas crises de dizer assim, meus amigos estão viajando para a Europa, eu não consigo viajar porque tudo que eu ganho eu invisto aqui dentro, né? Oh, E poxa. aí eu quis mesmo fechar e os meus alunos não Uhum. deixaram. Eu me lembro que eu fiz uma cena em que colegas seus de turma, talvez, ou não sei da mesma turma, mas que estavam com você na mesma época que você fazia faculdade, eu comecei a ficar tão mal que eles fizeram uma cena, dramatizaram uma cena onde eu fui a protagonista, né? E eu me lembro que eu chorava e dizia, gente, eu não consigo mais sozinha carregar isso aqui. Chega, eu não aguento mais. Aí os alunos disseram, não, senhora, nós vamos ficar juntos. Aí vamos Olha lá, que ninguém legal. larga a mão de ninguém. E as coisas foram retomando, e essa energia do grupo me deu forças para que luzes aparecessem no horizonte, que estava escuro naquela época. A crise financeira foi melhorando, mas outras crises virão, como algumas estão acontecendo agora, né? Nesse momento. E a gente tem que se somar com
com os pares, com os colegas, né? Não dá para carregar tudo nas costas, entendeu? Então, isso é importante, que a gente mantenha essa coletividade, que a gente forme um grupo. Eu sempre digo para os colegas, gente, não fiquem sós. Se vocês estão querendo se formar, ficarem trancados no consultório, não é uma boa. Trabalhem com equipes, vão para uma instituição, nem que seja para dar aula, nem que seja para trabalhar um expediente, mas montem o coletivo com vocês, não caminhem sozinhos, né? Porque a gente não suporta a carga quando a gente está se sentindo muito sozinho. E com o projeto Profint, que era um projeto grande para o tamanho das minhas condições, né? Eu tive mesmo a ajuda de pessoas. Claro que eu não pude construir a Profint que vocês conhecerão hoje, eu não pude construir sozinha, eu tive que pegar financiamento do BNDES, né? Eu tive que aguentar as prestações elevadíssimas, né? E foi nessa pressão que eu disse, eu não aguento mais, eu vou entregar, vou sacudir a toalha, mas sacudi, as pessoas chegaram juntas e disseram, não, o projeto é muito lindo, a gente vai estar junto, todo mundo segurando essa onda. Então, acontece, né, esses altos e baixos. Quem olha, que vê assim o final da linha, pensa que durante o percurso foi tudo flores, mas não foi flores. A gente, né, sempre tem também os momentos mais escuros, né, as noites escuras da alma, né, como diria São João da Cruz, a gente precisa saber atravessar, né, para conseguir ver o sol. É isso mesmo. Eu acho isso, eu acho que você traduziu bem, né? A gente vê no final, né? É sempre assim, né? E eu acho que. Porque, assim, eu sempre. Referência que eu estou dizendo, né? Que existe é de muito tempo, né, Cibele? Você é uma pessoa que tem um trabalho que marca e repercute não só na vida dos profissionais, como da clientela, né? Das pessoas que passaram por você, né? Fui paciente, fui cliente de Cibele Ramalho, ou seja, é um efeito de um trabalho muito, muito intenso, né? De um trabalho de uma vida, né? Você se dedicou a isso, a profissão de psicóloga e de psicodramatista, né? Porque essa é a grande referência em torno de você, né? Então, é muito bacana ouvir isso que você está falando, porque desmistifica também, né? Traz aí para a realidade, né? Torna você de carne e osso. Vai trazendo a pessoa mesmo e mostrando que todo o seu nome, toda a sua trajetória, 6 livros publicados, né? Feito por uma pessoa, né? De carne e osso, que está ali batalhando, se importando com as pessoas, que fragiliza também e que precisa de apoio. Claro, então somos humanos, a nossa humanidade na nossa profissão. Aliás, em profissão alguma, né? Mas principalmente na nossa. E quanto mais formos sensíveis e humanos e demonstrarmos também que somos frágeis, mais acolhedores poderemos ser com quem está frágil que nos procura, né? E esse é o processo, né, que nos faz, neste planeta, estarmos juntos nesse momento histórico. O processo de estarmos co-participando dessa história que nós estamos co-construindo, né? Ninguém constrói sozinho. Muito bem. Eu tenho só mais uma perguntinha no final. O que você, por exemplo, você falou dos seus desafios no início, né, do seu trabalho, falou dos desafios que enfrentou, né, na sua jornada, né, no se tornar professora da Universidade Federal, em criar a Profint, né, em abrir sua própria sede. Eu queria saber, assim, para esses profissionais que estão se formando esse ano, daqui a 2 anos, esses profissionais que vão começar a trabalhar na pós-pandemia, assim, né, quais são suas palavras para esse profissional, né? Ótimo. Eu digo o seguinte, nós não podemos esquecer que o mundo se transformou muito neste pós-pandemia.
tá? Então, temos que aprender a usar as ferramentas digitais também, tá? Temos que aprender a continuar trabalhando de uma forma híbrida, presencial e online. Eu estou, por exemplo, voltando aqui presencialmente, consultei minha clientela e 90% preferiu continuar online. Eu só estou atendendo 2 manhãs, né? Poucas pessoas. Por quê, gente? Eles se adaptaram e viram que funcionava. 1 ano e meio deu tempo Fantástico. suficiente para eles perceberem que eles cresceram, eles evoluíram dentro dessa modalidade online. Uhum. Não sabemos como vai estar o mundo daqui para frente, se desse vírus surgirão outros, e a gente vai ter que conviver com as máscaras, ter que conviver com uma série de limitações. Então, preste atenção, pode ser que a ciência evolua, estamos torcendo para que isso aconteça, e que todo ano a gente vá tomar 2 ou 3 vacinas, tudo bem, mas que a gente poderá também fazer o nosso trabalho tanto em casa, em home office, como nas instituições, nas clínicas e nos consultórios. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar presencialmente. As clientes que voltaram essa semana, né, para o consultório, elas disseram: Cibele, claro que o online é interessante, deu para segurar a onda, mas nada como olhar para você, sentir o brilho do seu olho, né? A gente trabalha com as técnicas que envolvem o corpo, né? A expressão corporal, nada como sair de casa para ir para a terapia, que a gente já vem, né, imaginando o que vai dizer. Essa energia que a gente encontra aqui nesse espaço lindo, o cafezinho, o quintal das artes, o conversar com as pessoas, né? Para a gente não ficar enclausurado demais. Então, a gente vai ter que saber equilibrar entre o home office e o trabalho presencial, daqui para frente, tá? Tem muitas vantagens no trabalho online. Eu atendo pessoas de vários países, tá? E de outros estados. Não poderia? Poderia, mas presencialmente não. Eu fazia isso já com alguns clientes, mas pontualmente. E eram clientes minhas que foram para no exterior. Tá? Mas agora eu faço terapia de casais, né? Eu tenho um casal no Rio de Janeiro, tenho um casal no Rio Grande do Sul, né? Então, quem diria que as pessoas iam saber que eu existia nesses estados, né? Nunca me viram pessoalmente. Né? Eu tenho um cliente que mora em outro país, ele disse: qualquer dia desse eu vou em Sergipe só para me conhecer. Então, esse tipo de Fantástico. amplitude significa que nós temos mais fronteiras. Não temos mais fronteiras no mundo. Né? Então, você pode... Eu atendo uma cliente que é de Portugal e ela é psicóloga. Ela disse: Sibeli, eu só atendo... Eu tenho um cliente na Alemanha, eu tenho um cliente no Japão, eu tenho um cliente nos Estados Unidos. Eu só não tenho em Portugal. Então, é super interessante isso. Como a gente abriu um leque, né, com o mundo digital, com a internet, inimaginável. Isso é muito bom, mas não podemos deixar de equilibrar as energias. Porque ir para o consultório atender, para mim, é muito gostoso. E eu senti o depoimento de alguns clientes que fizeram questão de voltar, mesmo de máscara, todo mundo com álcool gel. Eu atendo com 2 janelas abertas, ar-condicionado ligado, abertas pouquinho, né? Só para o ar circular. E 2 metros de distância. Mas eu estou atendendo, elas estão vendo meus olhos, elas estão vendo, e eu estou vendo os olhos delas, né? A expressão facial, né? Então, tudo isso a gente vai ter que mesclar. E eu recomendo que vocês pensem nisso com carinho. É possível, é viável e é enriquecedor. Muito bom, assim, porque era uma curiosidade que eu tinha, né? Que do atendimento de psicodrama online, porque eu sempre pensava assim, os jogos dramáticos, né? A inversão de papéis e tal. Será que funciona online? Super funciona, né, professora? Isso não é uma questão. Funciona, dá para fazer.
porque se você tem tudo. clientes, foi, né? Se você tem clientes que nunca lhe viram pessoalmente, ou seja, entraram em contato e assim ficaram, é porque super funciona, né? Eu não tenho mais nenhuma dúvida. É uma, é uma certeza, né? Isso que a gente chama no psicodrama de empatia, ou tele. Essa tele funciona mesmo a milhões de quilômetros de distância. Muito legal. É muito bom saber, né? Muito bom ouvir isso, assim, porque a gente teve, né, por muito tempo o preconceito da internet mesmo, né? Você falar isso, porque eu tenho colegas que deixaram de ela, a partir do momento que começou, né, o isolamento, eu já não atendo mais. Eu parei de atender. Tem um ano que eu não vou no consultório, porque não aceitou o atendimento online, sabe? E aí você falando com essa tranquilidade toda, né, mostra que para mim pode ser mais um preconceito do que inviabilidade, né? A terapia acontece. Acontece e bem, viu, gente? Terapia de grupo, inclusive. Olha só. Que legal. Professora, a gente tem aqui um monte de elogios para a senhora, né, nos comentários do YouTube, realmente dizendo que a sua trajetória de profissional, né, de vida, ela é belíssima, né, várias pessoas realmente aqui que não conheciam essa história e que se enriqueceram muito, né, estão dizendo aqui, com o que você relatou, muito bom, né, quem já tinha ouvido falar de Cibele Ramalho, quem não sabia, né, quem nunca tinha ouvido falar, está aqui com essa oportunidade de ouvir essa história realmente singular. O pessoal está gostando também muito por causa da leveza da conversa, está sendo uma conversa leve, facilmente compreensível, né? E eu queria que a senhora dissesse onde fica a Profinte, o endereço da Profinte, né? Quais são os cursos, não sei se todos, mas formação em psicodrama, destacasse quais são os cursos que existem, né? Que vocês oferecem, né? Isso. E eu esqueci de colocar mesmo uma coisa muito importante a respeito da Cibele, que Cibele é artista plástica, né, Cibele? Você é artista plástica mesmo, né? Com exposição de quadros em Paris, não foi isso? Conta essa história para mim, que eu esqueci de mencionar. Eu sempre pintei, desenhei, e ultimamente eu estou esculpindo muito, né? A arte sempre fez muito parte da minha vida, e eu nunca me considerei uma artista, porque me dediquei muito à psicologia, vocês estão vendo, né? Mas nos últimos anos eu comecei a expor de novo, né? Porque eu tinha participado de exposições. Comecei com 17 anos, né, a participar de exposições. Depois eu dei uma parada grande, mas continuei produzindo. E de 2017 para cá eu entrei com força total, depois que me aposentei da UFES, a me dedicar mais paralelamente. Então, eu criei uma marca, que é a Arte Fantástica, né? Eu tenho um Instagram, que é @arte.fantástica, onde eu produzo. Depois vocês procurem. Onde eu coloco toda a minha produção, assim, aquilo que eu estou fazendo. Nessa marca, eu faço alguns produtos com a minha arte, entendeu? Como colares, blusas, cangas, além das próprias peças, né, de escultura e quadros, etc. Popularizando a arte, porque quando a gente coloca não só uma peça, um quadro para vender, mas você pega, imprime no papel e faz um pôster com a minha arte para você colocar na sua casa e você cobra 30, 40 reais por esse pôster, você está permitindo que aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar 1.500 reais no quadro, mas ela tem a sua arte na sua casa e conviva com ela de qualquer maneira, né? Então, a gente faz isso também, populariza, socializa mais a arte. E a Profinte, ela funciona na Coroa do Meio, na rua Poeta José Salles de Campos, 794. Lá nós oferecemos, além de atendimento psicoterápico, né, nós temos 15 salas para alugar para psicólogos, é muita sala. Dessas 15 salas, 2 são de cursos, né, são salas grandes para fornecer cursos.
E nós temos os cursos de psicologia analítica, que são online no momento, né? Nós estamos com 2 turmas funcionando. É um curso aberto, são 140 horas, e, na verdade, 100% online faz com que o aluno, em qualquer lugar do país ou do mundo, possa participar dos nossos cursos. Temos a formação em psicodrama, que é semipresencial, né? Tem aulas presenciais e aulas online. Temos a formação em psicoterapia infantil, que é muito legal também, que são também 140 horas, não, eu acho que é um pouco mais, 180 horas, porque eu sinto que na universidade falta muito, no currículo da universidade, os cursos de formação em psicologia, eles não dão muita atenção à psicoterapia infantil. E tem uma necessidade muito grande na cidade de terapeutas infantis. Tá? A maioria vai trabalhar com adulto, porque fez o estágio em adulto, e não vi muito pouca coisa na faculdade específica para criança. Então, a gente oferece esse curso de formação em psicoterapia infantil em várias abordagens. Então, tem a TCC, tem a psicanálise, tem a gestalterapia, tem o psicodrama, e tem outros terapeutas que trabalham com abordagens integradas, de grupos, inclusive. Então, é um curso muito lindo, né? É isso, são esses cursos que a gente oferece no momento, e nós estamos oferecendo. Temos também o de casal e família, a terapia de casal e família, na visão psicodramática. Esse também é um uma curso formação de também? poucas horas. Formação também, são poucas horas, mas tem aula teórica e supervisão. Certo. Esse começou em março, vai até dezembro, esse online. A gente oferecia esses cursos todos presenciais. Quando chegou a pandemia, transformamos esses cursos em online, não deixamos de dar, só o de arte-terapia que a gente deixou. Entendi. E como tem uma outra instituição agora oferecendo curso de arte-terapia, talvez a gente nem retome a arte-terapia, a gente deixe a clientela, né, fazer com essa colega nossa que abriu a formação em arte-terapia. E fiquemos com as nossas, né, que é psicodrama e psicologia analítica, basicamente. Nossa, já passamos o tempo, 20 horas e 3 minutos. Um tiquinho. Eu só vou perguntar mais uma coisa e aí a gente vai finalizando. Eu esqueci. Poxa, eu ia perguntar alguma coisa, só que eu esqueci mesmo agora. Bom, fugiu mesmo a memória. Sibeli, desculpa, eu ia fazer uma última coisinha falar, mas não lembro mesmo. Bom, Sibeli, eu queria muito agradecer a sua presença, né? A possibilidade dessa conversa. Realmente não existiu nenhuma dúvida, porque está todo mundo encantado com a sua fala, né? Eu acho dúvida do pessoal aqui mesmo. Agradeço demais, né? Que aqui o pessoal parabenizando, né, pela excelente live. Em outra oportunidade você retorna para conversar com a gente. E como eu disse, depois eu compartilho essa live, né? Vou afixar nas salas de aula virtuais da gente, né, para ouvirem mais da sua experiência, porque além de esclarecer, eu acho que fortalece, né? Fortalece a jornada de cada um. Assim, você falou muito em se valorizar, em perceber o que você gosta, né? Ou seja, você olha para trás e não se arrepende de nada, você teceu os seus caminhos, né, com muita força, muita energia, né? Mesmo quando parecia que não ia dar certo, foi lá e funcionou, né? Então, eu acho que é uma trajetória fortalecedora, não só para si, né, mas para os outros que vão ouvir. Então, fico muito feliz, né, desse compartilhamento. E queria te perguntar, gostaria de dar um último recadinho para o pessoal que está aqui presente. Isso que a gente tem pessoas que fazem psicologia como pessoas de outras áreas aqui assistindo a gente, tá certo? Exato, gente, se orgulhem da psicologia, se orgulhem da área que vocês escolheram. É uma área que é muito importante para a sociedade, para o mundo em que vivemos. Então, fizeram uma escolha acertada, por mais difícil que seja, por mais pouco reconhecida que seja, pouco valorizada, nós estamos como guerreiros nessa caminhada e temos uma bandeira maravilhosa, que é a bandeira da psicologia, que nos guia. Faz sentido o que vocês estão estudando e é muito útil para a humanidade. Então, se orgulhem.
Muito obrigada. Legal, a gente que agradece, não, essa fala final, né, enaltecendo a nossa profissão e o trabalho, né, que a gente faz realmente pelo outro. Convido vocês que estão fazendo psicologia, continuem, né, porque é apaixonante, né, Cibele? Só fala é apaixonante. E, e quem não sabe ainda o que fazer, venha para a psicologia, né? A gente tem uma área muito bonita, né, muito bela para colocar em prática. E aí, para finalizar, a gente agradece a presença de vocês, né? Quem está aqui com a gente assistindo, comentando, né? Compartilhando suas perspectivas. Muito obrigada. Convido vocês para novas lives, né? Gostaria de agradecer à Faculdade de São Luís de França por esse espaço, né? Sempre motivando a gente, professor, a estar trazendo, né? Palestrantes, pessoas assim de importância para estar dialogando com os alunos e com o público externo. Né? Então, agradeço ao professor Ivanilson Leonardo, nosso diretor, Cássio Menezes, a coordenação acadêmica, a Daniela Gondim, né, que é a coordenadora dos cursos da saúde. Quero agradecer a Lorena, que está sempre em contato comigo, e eu cobrando dela, Lorena, cadê a live? Lorena, muito simpática. E o Miguel, técnico do TI, que está aqui com a gente, né? A Lorena já foi para casa e o Miguel está segurando a live até agora. Agradeço demais, tá certo? E, professora, mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima. Beijo grande para você e para todos. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até. Obrigada a você, Marcelo, também.